Alô, comunidade, 5 horas da tarde, o ICL Urgente chega com as principais notícias do Brasil e do mundo nesse dia 28 de abril de 2026. A gente traz informação e análise a quente, atualização das notícias com ela, Laura Couto, já a postos na redação do ICL. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você, nosso espectador que está nos assistindo pelos nossos canais do YouTube e também pelos nossos canais parceiros. Aproveita que você está aqui, deixa seu like, sempre peço isso também. Se inscreve no nosso canal e comenta de onde você está assistindo o ICL Urgente aqui no nosso chat. Vamos lá, Rodrigo. Boa tarde, Laura. Boa tarde para você que mora nesse país em que o candidato da extrema-direita, Flávio Bolsonaro, que inclusive parou de subir nas pesquisas, nós vamos mostrar daqui a pouquinho. Mas o Flávio Bolsonaro está seguindo aquele lema de sentar na cadeira antes da hora. Estava animadão, né? Porque estava bem nas pesquisas e tal, quase empatando com o Lula. E dizem que ele já escolheu até ministro. Sabe quem é que ocuparia um ministério estratégico se o Flávio Bolsonaro ganhar a eleição para presidente? O irmãozinho, Carluxo, que é famoso por ter sido coordenador do gabinete do ódio no governo do Jair Bolsonaro. Então, se o Flávio Bolsonaro ganhar, ele quer reeditar o gabinete do ódio dentro do palácio com o Carluxo? É essa a nossa manchete principal no dia de hoje, com muita notícia. Daqui a pouco eu trago mais atualizações sobre este fato. Os irmãos Bolsonaro já fazendo planos para ocupar cargos no eventual governo da extrema-direita. Já já a gente volta com esse assunto. Bom, pediu para sair, hein? Quem é que pediu para sair? O ex-presidente do BRB, o Banco Estatal de Brasília, Paulo Henrique Costa, enviou hoje, formalizou o pedido para o STF para que ele seja autorizado a deixar o complexo penitenciário da Papuda, indo para uma sala de Estado Maior. Sala de Estado Maior é aquela sala com mais conforto, provavelmente na sede da Polícia Federal, lá em Brasília mesmo. O objetivo do Paulo Henrique com esse pedido é ganhar algum conforto, mais acesso aos advogados, para negociar um acordo de delação premiada em que ele promete entregar muita gente, o Ibanez que se cuide, entre outros, né? Ibanez Rocha, que era o governador do Distrito Federal, entre outros. O pedido de Paulo Henrique foi enviado diretamente ao ministro André Mendonça, que é o relator do caso no STF. Até agora não houve resposta, mas é muito provável que o André Mendonça autorize, aceite a solicitação do ex-presidente do BRB para que ele saia da Papuda e passe a cumprir essa prisão, não é pena ainda, mas é a prisão preventiva, na sede da Polícia Federal, provavelmente. Paulo Henrique Costa tenta seguir o mesmo roteiro de Daniel Vorcaro, o antigo dono do Banco Master, que pediu a mesma coisa, transferência de um presídio para a sala ali com mais conforto na Polícia Federal. O Vorcaro fez isso no dia 19 de março, justamente para discutir os termos de uma delação premiada. E falando em Daniel Vorcaro, a gente tem outras atualizações do caso Master. Quem traz os detalhes para a gente é ela, Laura Couto. Rodrigo, se o Vorcaro quiser sair dessa, ele vai ter que abrir o bico, mas também abrir o bolso. Isso porque investigadores do caso Master têm rastreado bens e ativos do dono do banco no Brasil e também no exterior, e agora miram na recuperação de pelo menos 50 bilhões de reais, com B mesmo, para cobrir todo o rombo que foi deixado pelas fraudes. E esse montante é uma estimativa aí do prejuízo que foi provocado pelo escândalo, que vai ser pago com o patrimônio do Vorcaro. Mas o problema, Rodrigo, é que nem todos os ativos do banqueiro já foram localizados, principalmente os bens que o Vorcaro tem no exterior. E isso é tratado, claro, como um dos pontos centrais na negociação do acordo de delação premiada. O entendimento é que, por ele ter gerenciado o esquema, o Vorcaro tem sim informações sobre a localização de mais valores, como em offshores, Rodrigo. Então, resumindo aí, uma eventual redução da pena vai depender da capacidade do Vorcaro de indicar os caminhos para recuperar todo esse dinheiro, 50 bilhões de reais. Quando a gente fala em offshore, são essas contas no exterior, Contas para fugir de imposto, para colocar dinheiro fruto de ações, às vezes, ilegais. Então, Vorcaro, chefão do esquema, está negociando delação premiada. Quem é que ele pode delatar, se ele mesmo era o chefe? Então, a suposição de que havia outros sócios no negócio do Master que não botavam a cara oficialmente,
o Vorcaro seria o operador de mais gente, né? Tem até alguns nomes circulando por aí. Ele pode delatar esses empresários ainda maiores do que ele, pode delatar os contatos políticos que o ajudaram a abrir o banco e a fazer o banco crescer, inclusive autoridades monetárias na época da gestão de Roberto Campos Neto do Banco Central. Tudo isso está sendo, né, negociado pelos advogados para que ele inclua na delação premiada. Mas além de tudo isso, como disse a Laura, o Vorcaro vai ter que indicar onde é que está o dinheiro escondido, para que uma parte desta fraude, que deixou um rombo aí de quase 50 bilhões, com B de Brasil, rombo onde? Rombo em fundos de previdência de funcionários públicos, porque o Vorcaro pegava, né, com proximidade política com governadores, tirava dinheiro de fundo de previdência para salvar o banco dele e deixou rombo no Fundo de Previdência do Rio, no Fundo de Previdência em outros estados brasileiros. E também no BRB de Brasília. Então, tudo isso sendo negociado com o ex-banqueiro. Essa delação deve estar pronta para seguir adiante, pelo menos a proposta, né, em maio. Vai ter impacto na eleição, gente, porque ele vai trazer nomes de gente poderosa. Só faz sentido delatar, o Vorcaro delatar, se ele trouxer nomes muito grandes. Vai ter algum impacto na eleição, talvez até na eleição presidencial, mas certamente também nas articulações das eleições nos estados e para o Congresso Nacional. Bom, quem fala o que quer tem que lidar com as consequências, obviamente. O ministro Alexandre de Moraes e a esposa dele, a Viviane Barsi de Moraes, acionaram a justiça para processar o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, por danos morais. O casal pede uma indenização de R$20 mil, um valor até que é baixo, né, para um senador, mas é mais pela questão, né, das ofensas que o casal acha que foi exposto à calúnia, difamação. Laura, explica para a gente o que aconteceu, então, envolvendo Alexandre de Moraes e a mulher dele, a Viviane Barsi de Moraes, e o senador Alessandro Vieira. Rodrigo, vamos começar do começo. A gente lembra que o senador Alessandro Vieira, ele foi relator da CPI do crime organizado e no relatório final ele resolveu indiciar diversos ministros do STF, incluindo o ministro Alexandre de Moraes, o que causou um clima de tensão entre os poderes. O problema, Rodrigo, é que a troca de farpas não parou por aí. O senador associou Alexandre de Moraes ao PCC e sugeriu que familiares do ministro também estavam ligados à facção criminosa. E aí, de acordo com a petição, o Vieira excedeu em muito o exercício regular do direito livre de manifestação, e o documento também afirma que as declarações são fraudulentas, absolutamente inadmissíveis e abusivas. Procurado, o senador Alessandro Vieira classificou a ação do Moraes como uma intimidação e disse que não vai frear o seu trabalho, Rodrigo. Inclusive, essas provocações do Alessandro Vieira são parte da estratégia dele para uma candidatura, né, à reeleição, porque ele sabe que atacar o STF nesse momento traz apoio de uma parte do eleitorado ali mais vinculado ao bolsonarismo. Então, acusar os ministros, ainda que sem provas, é aquela velha história, é viés de confirmação. Quem já acha que o STF é ali a casa de ministros que abusam, implantam uma ditadura judiciária, então se vem alguma denúncia envolvendo esses ministros, a pessoa gosta, pode até votar no Alessandro Vieira. Então ele está usando isso politicamente e, nesse caso, né, vai ter que responder, porque o Alexandre de Moraes considera que ele cometeu aí um ato abusivo, né, fazendo essas acusações. As malas do Centrão. Bom, estamos falando do quê? Personagens que são malas perfeitas? Não, estamos falando de mala mesmo. Mala que os caras trouxeram em voo com jatinho. Aliás, você ouviu falar dessas histórias aqui no ICL primeiro, lembra? Quando o piloto Mauro Matosinho disse que transportava dinheiro para o Ciro Nogueira? Pois é, agora tem uma outra história. Essa história aqui é gravíssima, hein? A Polícia Federal investiga a entrada no Brasil de 5 malas trazidas num voo, em que estavam, né, nesse voo estavam, o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o senador Ciro Nogueira, sempre ele, hein? Gosta de um jatinho e, pelo jeito, gosta de malas que podem estar recheadas, a gente não sabe bem do quê. As bagagens não passaram pelo raio-x ao chegar em São Paulo. Olha que estranho, qualquer um que viaja, a bagagem tem que passar pelo raio-x, mesmo que seja em jatinho particular. Um auditor fiscal teria autorizado que as malas entrassem no Brasil sem passar pela inspeção. Que curioso, né? O caso aconteceu em abril de 2024
e está sob investigação do STF. A Laura traz outras informações para a gente. Rodrigo, esse episódio aconteceu no retorno de uma viagem à ilha caribenha San Martín, num avião particular. Essa aeronave pertence ao empresário piauiense Fernando Oliveira Lima, que é mais conhecido como Fernandinho OIG, que é dono de empresas de apostas online, as famosas bets. Além do Mota e do Ciro, também estavam na aeronave os deputados Dr. Luizinho, do PP, e Isnaldo Bulhões, do MDB. Os dois são líderes dos partidos na Câmara. O caso foi enviado pela Justiça Federal de São Paulo para o Supremo, onde agora está tramitando sob sigilo. E procurado pela Folha, Hugo Mota confirmou que esteve sim no voo, mas disse que ao desembarcar no aeroporto ele cumpriu todos os protocolos e determinações que são estabelecidas aí pela legislação aduaneira, Rodrigo. Já as assessorias do Ciro Nogueira, do Dr. Luizinho e do Isnaldo Bulhões não se manifestaram até a publicação da reportagem. Ou seja, o Hugo Mota disse, eu cumpri tudo o que me pediram. Se o auditor fiscal, então, disse que podia passar sem mostrar as malas, o que eu posso fazer? Cumprir as ordens do auditor fiscal, né? Mais ou menos isso que falou o Hugo Mota. Tudo isso tem que ser checado, certamente tem câmera mostrando se passou sem raio-x, por que passou sem raio-x, né? Agora, estava voltando de uma ilha no Caribe, será que eles tinham ido fazer o que nessa ilha do Caribe, hein? Será que tem cassino por lá? Será que trouxeram dinheiro? São perguntas que a gente está fazendo aqui. Por que trouxeram 5 malas assim e não quiseram passar pelo raio-x? Bom, para não dizer, era só roupa, gente. Não tinha nada demais nas malas. Vamos aguardar a investigação, porque se a Polícia Federal está investigando, é porque tem suspeita de algo grave acontecendo nesse caso aqui, envolvendo inclusive o presidente da Câmara dos Deputados. Falando nisso, hein, pessoal, novidades na proposta de emenda constitucional para acabar com a escala 6x1, a famosa PEC, né? PEC é proposta de emenda constitucional, do fim da escala 6x1. O presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciou os novos responsáveis pela comissão especial que vai agora discutir o mérito desta proposta. O deputado Alencar Santana, do PT, que é esse que está à direita, né? Esse que está à direita do Hugo Mota, Alencar Santana, do PT aqui de São Paulo, será o presidente da comissão. E Léo Prates, o outro que está aqui no vídeo, esse aqui, ó, o Léo Prates será o relator. Ele é do Republicanos, Partido Republicanos, da Bahia. Então, presidente do PT, relator do Republicanos, ou seja, do Centrão, né? O cargo de relator antes estava ocupado pelo deputado Paulo Aze, que é do União Brasil da Bahia. A comissão deve ser instalada amanhã. O colegiado será formado por 38 membros titulares, 38 suplentes. A expectativa é de que o texto seja aprovado até o fim do mês de maio na comissão especial e depois seguirá para o plenário. Importante dar andamento logo a essa pauta. Bom, o Congresso também está de olho num outro assunto esta semana, a sabatina de Jorge Messias. Lembram do Messias, né? Ele atualmente é advogado-geral da União e ele está indicado para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. O governo Lula, que foi quem indicou o Messias, está dando um empurrãozinho para que a indicação seja aprovada no Senado Federal. A Laura tem atualizações sobre isso. Tá para acontecer nas próximas horas, né, Laura? A sabatina, a famosa sabatina do Messias, né? Isso, Rodrigo. Às vésperas da sabatina do Messias aí para vaga no STF, o governo federal liberou cerca de 12 bilhões de reais em emendas parlamentares. Esse valor está dentro dos 17 bilhões que o governo é obrigado a pagar no primeiro semestre de 2026, segundo aí o calendário que foi aprovado na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Só que no início de abril, o governo Lula só tinha liberado quase 400 milhões de reais dessas emendas, o que significa aí menos de 2%. Então agora o governo se comprometeu com o pagamento de mais de 58% do total, Rodrigo. Vamos dizer que é um esforço concentrado para dar um empurrãozinho e aprovar o Messias na vaga do Luiz Roberto Barroso. Atualmente o Supremo tem só 10 ministros, né? Porque o Barroso pediu aposentadoria ano passado, o Lula decidiu indicar o Messias, mas ficou aí enrolando até melhorar o clima no Senado para passar a indicação do Messias, porque está contando voto a voto. Agora dizem que o Messias já teria os 41 votos, né? Que é o mínimo que ele precisa, mas deve chegar a uns 48 pelo menos para passar a aprovação dele no Senado. Falando nisso, quebrou o gelo. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se encontrou com o Jorge Messias na semana passada.
A reunião só foi revelada hoje pela coluna da Mônica Bergamo, jornalista da Folha de São Paulo, está aí na tela. Segundo a apuração da Mônica, os dois, Messias e Alcolumbre, conversaram sobre a sabatina, que está marcada para amanhã, quarta-feira, dia 29. Alcolumbre lembrou que as últimas sabatinas não tiveram um placar muito elástico, né? Como o caso de Paulo Gonet, que foi reconduzido à vaga de PGR por uma margem estreita ali no Senado, né? A permanência do Gonet teve 46 votos a favor e 26 contra. Então o que o Alcolumbre está dizendo para o Messias é que se for por aí já é lucro. 45, entre 45 e 50 votos, o Messias seria aprovado, entraria no Supremo. O Alcolumbre está dizendo para ele que é isso que deve acontecer, né? Na conversa, o presidente do Senado não se comprometeu a fazer campanha aberta por Messias, nem a liberar os votos de parlamentares que são aliados de Davi Alcolumbre, porque ele quer ficar de bem com Lula, está aí na foto, né? Mas quer ficar de bem também com a direita, a extrema-direita bolsonarista, não quer aparecer como alguém que está empurrando, apoiando ostensivamente o Jorge Messias, mas deve dar um empurrãozinho, assim, nos bastidores, para que o Messias seja aprovado finalmente. Bom, tudo isso está no contexto das eleições presidenciais, que vem aí em outubro, agora faltando pouco mais de 5 meses para a eleição, para o primeiro turno da eleição. Hoje, mais uma pesquisa. Saiu a pesquisa da Atlas, com a intenção de voto para a eleição presidencial. No cenário de primeiro turno, Lula continua na frente na campanha para a reeleição e tem uma novidade aqui, hein? Flávio Bolsonaro parou de crescer. Ele estava com 40, alguma coisa na pesquisa do mês anterior, agora está com 39,7. E o Lula, que vinha recuando, retoma, cresce um pouquinho. Então o Lula, no primeiro turno, teria 46,6 e o Flávio Bolsonaro 39,7. Outra novidade dessa pesquisa é que o Renan Santos, daquele partido Missão, que é o MBL, está com 5,3 em terceiro lugar. Depois vem Ronaldo Caiado, Romeu Zema e outros. Eu chamo a atenção para essa pesquisa aqui, votos brancos e nulos, 0,5%. Não é crível que numa eleição presidencial 0,5% vota em branco e nulo. Por que isso aparece aqui? Porque é uma pesquisa feita pela internet. Eles fazem a ponderação conforme renda, região, etc, etc, etc. Mas é pela internet, então gente muito vinculada à política, que se move por esse assunto, acaba respondendo. Tanto é que quase não tem voto branco e nulo. E por isso, por ser feita pela internet, o Renan Santos também aparece com 5%. Mas é uma tendência. Está em linha com outra pesquisa que saiu ontem da BTG, mostrando também que o Flávio Bolsonaro parou de subir. Parece que bateu no teto, né? Então, continua apertado, diferença pequena, mas parece que o Flávio Bolsonaro bateu no teto de crescimento. É o que indica também essa pesquisa da Atlas. Isso aqui é o cenário de primeiro turno. E se for para segundo turno, Lula e Flávio Bolsonaro, olha isso, gente. Já estava no empate, agora é um empate quase absoluto. As duas linhas, né? Você percebe que o Lula, no final do ano passado, tinha uma boa vantagem de 12 pontos. Essa vantagem foi encurtando, a linha amarela é o Flávio até passa por 1 ponto o Lula, e agora eles estão exatamente empatados. 47,8 o Flávio, 47,5 o Lula, é 47-47 ou 48-48. Empate absoluto no segundo turno, segundo a Quest. Repito, uma pesquisa feita pela internet, em que as pessoas que estão ali na internet, que gostam de política, é que respondem. Tende a valorizar essa polarização aqui. Está errado o quadro? Não. Todas as outras pesquisas mostram algo muito parecido. Flávio Bolsonaro encurtou a distância. Algumas põem o Lula na frente, outras põem o Flávio na frente e outras ainda colocam um empate absoluto, como aqui no caso da Atlas. A gente trouxe os números e agora vamos para eleições estaduais, que também estão a todo vapor. Uma nova rodada de pesquisa agora da Quest, outro instituto, que traz o quadro eleitoral nos estados de Minas Gerais e Pernambuco, 2 estados importantíssimos também na eleição nacional.
Mas nesse caso aqui, nós vamos mostrar a pesquisa para governador, não é isso? Laura Couto traz para a gente os detalhes. Sim, Rodrigo. Em Minas Gerais, o senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos, lidera com folga todos os cenários de primeiro turno. A diferença para o segundo colocado, que é o Alexandre Calil, do PDT, é de mais de 15 pontos percentuais. Em seguida, vem o senador Rodrigo Pacheco, que é o escolhido do Lula para disputar o governo de Minas. Ele tem entre 8% e 12% das intenções de voto. Já no segundo turno, a diferença entre o Pacheco e o Calil para o Cleitinho é de mais de 20 pontos percentuais, Rodrigo. Já em Pernambuco, a disputa está polarizada entre o ex-prefeito do Recife, João Campos, e a atual governadora Raquel Lira. Nos dois cenários, tanto de primeiro quanto de segundo turno, o João Campos aparece na frente com uma vantagem aí de 8 pontos percentuais, Rodrigo. Ó, Laura, a eleição em Pernambuco tende a ser muito mais equilibrada do que as pessoas achavam. Muita gente acreditava que o João Campos era franco favorito, porque vem com uma aprovação muito alta, ele que era prefeito do Recife, da capital, mas a Raquel Lira, essa pesquisa mesmo mostra, está com o seu governo melhorando na aprovação popular, tem mais ótimo e bom do que ruim e péssimo, então a eleição tende a ser muito equilibrada, tem 8 pontos ainda de vantagem para o João Campos, mas a Raquel Lira tende a ter mais votos no interior do estado. Deve ser realmente uma disputa bastante equilibrada, e o curioso é que os dois aqui querem aparecer como apoiadores de Lula, tanto a Raquel, governadora, quanto o João Campos, porque ser lulista em Pernambuco garante bastante voto. Bom, o assunto que nós trouxemos na abertura do programa, a farsa de moderado, durou pouco, hein? O pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, já tem em mente pelo menos um nome para compor eventual ministério, caso seja eleito. E olha que beleza, quem é que estaria no ministério dos mais poderosos dentro do Palácio do Planalto, ao lado do Flávio? O Mano Carluxo. É o irmão, que por sua vez é pré-candidato ao Senado por Santa Catarina. Então, eleitor catarinense que já está meio desconfiado, mesmo sendo de direita, Carlos Bolsonaro é carioca, vai se candidatar por Santa Catarina e, se ganhar, vai abandonar o mandato para participar do governo do Flávio, que é o projeto dele. As informações foram trazidas pelo jornalista Guilherme Amado, na coluna dele. A Laura tem outros detalhes. Que ministérios que o Carluxo gostaria de ocupar, Laura? Rodrigo, acredite se quiser, essa ideia pode piorar, porque o Flávio Bolsonaro considera colocar o Carlos, irmão dele, para chefiar a SECOM, a Secretaria de Comunicação, ou a Secretaria-Geral da Presidência. Mas é importante reforçar aqui, gente, que o Carlos foi apontado pela Polícia Federal como líder do Gabinete do Ódio durante o governo do pai dele, o Jair Bolsonaro, e o Gabinete do Ódio é investigado no inquérito das fake news. Por conta disso, inclusive, o Flávio foi aconselhado pela equipe toda dele da pré-campanha a não mencionar os irmãos em público, na tentativa aí dele de limpar a imagem e tentar se passar também por alguém mais moderado. A assessoria de imprensa do Flávio do Bolsonaro também negou as informações dadas pela coluna do Amado, Rodrigo. Pois é, o Flávio Bolsonaro, Laura, está escondendo o jogo. Se ele revelar o que ele quer mesmo, ele perde voto. Primeiro, o programa econômico do Flávio Bolsonaro é privatizar, é fazer uma reforma da Previdência penalizando as mulheres, igualando as mulheres aos homens na hora da aposentadoria, é tirar direitos sociais, é acabar com direitos trabalhistas, aqueles que sobraram. Tudo isso está no programa econômico do Flávio Bolsonaro, que é muito parecido com o programa da época do Jair, do Paulo Guedes, mas ele está escondendo isso, ele não fala sobre isso. E agora, outro ponto que o Flávio Bolsonaro tenta esconder, os irmãos. Tem muita gente falando, o Carlos Bolsonaro iria para um ministério ou da comunicação, aí a SECOM, ou Secretaria-Geral da Presidência, e o Eduardo poderia virar ministro das Relações Exteriores. Isso aqui está mais parecido com monarquia, se eles ganharem. Porque é uma família mandando no país. O Brasil é um país de 220 milhões de habitantes, vai ser governado por uma família. É uma oligarquia ou uma monarquia? Fora que o perfil do Carlos é muito perigoso, é um sujeito explosivo, envolvido com fake news, organizou o gabinete do ódio na época do Jair Bolsonaro. Se for para um ministério, o Flávio não vai contar antes da eleição, porque isso vai tirar voto dele. Por isso que os jornalistas, o papel nosso é apontar, olha o perigo que nós estamos correndo se esse Flávio, que tenta se vender como moderado, ganhar a eleição. Realmente é um perigo. Bom, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu tornar o pastor Silas Malafaia réu por injúria
contra o alto comando do Exército. Mas eles não são aliados? Eram, né, na época do golpismo? Mas o Malafaia ficou bravo, porque os generais não foram até o fim no golpe que ele defendia, né? A acusação tem como base falas de Malafaia durante o ato político realizado em abril de 2025, um ano atrás. Na ocasião, o pastor afirmou que generais 4 estrelas são uma, abre aspas, cambada de frouxos, são covardes, omissos, tudo isso no palanque lá na Avenida Paulista. Para a PGR, as declarações configuram crime contra a honra de autoridades militares, classificados como injúria e calúnia. O STF acabou acatando apenas a denúncia de injúria, mas transformou o Malafaia em réu, por injúria. Bom, mais um absurdo aí da turma da extrema-direita, aquele prefeito tiktoker aqui do interior de São Paulo. Lembram dele? É o Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba. Escuta essa, gente. Ele é alvo de 2 denúncias no Ministério Público por ter forjado um buraco no chão para fazer um vídeo nas redes sociais. O sujeito acha que governar é fazer palhaçada na rede social. É exatamente isso que você ouviu. Olha a cena. Olha a cena. Você acha que isso é papel de prefeito? O vídeo foi publicado no dia 9 de abril agora. O buraco foi usado por Manga, né, que é o nome do prefeito, para exaltar o próprio projeto dele de recapeamento da cidade. A Laura tem mais detalhes sobre essa bizarrice aqui no interior paulista. Rodrigo, inacreditável, né? Mas olha só isso, um relatório técnico que foi elaborado pela empresa Serviço Autônomo de Água e Esgoto, que é de Sorocaba, aponta que essa própria empresa que eu mencionei teria sido chamada para fabricar o problema. O documento detalha o uso de 15 funcionários e 7 veículos para forjar o buraco, além da contratação de 2 empresas terceirizadas para fazer a drenagem e outra para fazer o reparo do asfalto. E aí essa suposta farsa teria custado ao menos R$ 19.700 aos cofres públicos de Sorocaba. Em nota, a prefeitura afirmou que a vala foi aberta sim, mas para obras de manutenção e uma rede de esgoto. Rodrigo. E só para lembrar que esse Rodrigo Manga tinha sido afastado da prefeitura já por 145 dias e é investigado pela Polícia Federal por corrupção e desvio de verba da saúde, denúncia gravíssima, ficou afastado, conseguiu voltar e achou que é uma boa ideia chamar a atenção para a gestão dele, fazendo essa palhaçada e agora acusado de abrir um buraco para poder gravar vídeo para a internet. É demais, hein? Noticiário internacional, notícia triste aqui, né? O mundo vai acompanhando o massacre cometido por Israel no sul do Líbano. Dessa vez, 2 brasileiros morreram depois de um ataque. O exército israelense bombardeou a região, apesar do cessar-fogo em vigor com o Hezbollah. Apesar desse cessar-fogo ter sido, inclusive, prorrogado até a segunda quinzena de maio. Está aí a manchete na tela, ataque de Israel. Ataques, né, matam mãe e criança brasileiras no Líbano. A família inteira está entre as vítimas. Um menino de 11 anos, a mãe dele, né, e ambos brasileiros, como a gente mostrou aí na manchete. O pai também. O pai é libanês, então é o pai libanês, a mãe brasileira, o filho brasileiro. Infelizmente, todos mortos. Os corpos do casal ainda não foram encontrados. Um outro filho, também brasileiro, está hospitalizado, sobreviveu a esse ataque. Mais um massacre medonho cometido pelo Estado fora da lei de Israel. As mortes foram confirmadas pelo Itamaraty, que afirmou já estar em contato com os familiares para prestar assistência. Vamos ver aqui alguns trechos da nota oficial do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Esse ataque constitui mais um exemplo das reiteradas e inaceitáveis violações ao cessar-fogo anunciado em 16 de abril, as quais já resultaram na morte de dezenas de civis libaneses, incluindo mulheres e crianças, assim como de uma jornalista, lembra o Itamaraty. Tem até um outro trecho aqui, vamos trazer mais um, dá tempo? Dá, mais um trecho aqui. Ao expressar sinceras condolências aos familiares das vítimas, o Brasil reitera sua mais veemente condenação a todos os ataques perpetrados durante a vigência do cessar-fogo. Condena ainda as demolições sistemáticas de residências e de outras estruturas civis no sul do Líbano. Israel está promovendo uma limpeza étnica, que na verdade o que Israel está fazendo é uma sujeira histórica com a população libanesa e agora atingindo também brasileiros lá no sul do Líbano. Triste demais. Eu queria encerrar com esta nota do Líbano e agradecer a minha super parceira Laura Couto mais uma vez. Laura, obrigado. Valeu, Rodrigo. Até amanhã. Até amanhã, Laura. Mas eu deixo aqui mais um recado para você que quer entender justamente as novas relações internacionais na era do Vale Tudo, promovido pelo Donald Trump. Você não pode perder a próxima aula exclusiva
conduzida por Jamil Chad, com a participação do Eduardo Moreira. Né? No dia 5 de maio acontece essa aula aberta, Nova Ordem Mundial. Por que os Estados Unidos atacam em várias partes do mundo? O que o Brasil tem a ver com isso? Acabaram as instituições que tinham sido montadas depois do fim da Segunda Guerra Mundial? O Jamil Chad é um dos maiores especialistas em geopolítica, um jornalista, né, que vai dar esta aula para você. Você se inscreve em iclurgente.com.br. Vou repetir, garanta sua vaga. Super legal, gente. Eu vi já trechos da aula do Jamil. iclurgente.com.br para ajudar a entender a nova ordem ou a nova desordem mundial. Vem aí o N2 com Gabi Varela, Chico Sá, toda a nossa equipe. O ICL Urgente volta amanhã. Valeu, gente. Eu preciso compartilhar com vocês algo que pouca gente está discutindo com a seriedade que merece. Neste momento, existe uma disputa entre as maiores potências do planeta para definir quem vai ditar as regras do século XXI. E o Brasil é uma peça central nesse jogo. Os Estados Unidos sabem disso. A China sabe disso. A pergunta é, a sociedade brasileira sabe disso? Eu estou aqui na sede da ONU. Há mais de 2 décadas eu cubro geopolítica, crises humanitárias, guerras. E o que eu testemunho hoje me leva a fazer uma convocação. O brasileiro precisa entender o que está acontecendo no mundo, porque as decisões que estão sendo tomadas agora vão determinar o nosso futuro. E não no longo prazo, é agora, em 2026. Eu preparei uma aula gratuita para destrinchar tudo isso. O que está por trás dos conflitos, quem lucra com eles e por que a América Latina está na mira. É de graça. Clica agora em Saiba Mais. Essa é uma daquelas aulas que eu realmente gostaria que todo brasileiro pudesse assistir. No ICL, o conhecimento transforma realidades. São mais de 300 cursos com alguns dos maiores nomes do Brasil, em economia, política, filosofia, história, finanças pessoais, autoconhecimento e muito mais. Aqui, cada aluno faz parte de um projeto único, 100% independente e financiado pelos próprios estudantes. É graças a quem se torna aluno que o ICL existe e o jornalismo livre chega até você. Se inscreva agora em icl.com.br e torne-se aluno. Estude, apoie e faça parte da revolução do conhecimento.